O mistério das três terras antigas lendárias: Atlântida, Tule e as Ilhas dos Abençoados. O mundo antigo era um lugar fascinante onde lendas e realidade podiam coexistir harmoniosamente. Entre as lendas antigas de lugares fantásticos, destacam-se os contos de Atlântida, Tule e as Ilhas dos Abençoados. Para os viajantes e exploradores, os limites do conhecimento geográfico eram notavelmente restritos. As pessoas tinham a consciência de habitar um mundo vasto, mas tinham um entendimento limitado do que se encontravam além dos horizontes conhecidos. Os antigos gregos, com sua curiosidade, exploraram extensivamente o mar Mediterrâneo, enquanto os romanos, impulsionados por suas conquistas militares, ampliaram ainda mais os horizontes. No entanto, vastas terras desconhecidas, também conhecidas como terra incógnita, circundavam o mundo conhecido. Aqueles corajosos o suficiente para se aventurar nesses espaços em branco nos mapas poderiam esperar encontrar coisas que nunca tinham visto ou ouvido falar. O oceano, que se estendia aparentemente sem fim, era um lugar simultaneamente aterrorizante e maravilhoso, onde lendas e fatos se entrelaçavam, e onde qualquer imaginação poderia se tornar realidade. Nenhum lugar isso era mais evidente do que nas ilhas remotas, sejam elas reais ou apenas fruto da imaginação. Tule, Atlântida e as Ilhas dos Abençoados eram mais do que simples localidades geográficas, eram fontes de histórias e mitos fantásticos que desafiavam os antigos exploradores a se aventurarem no desconhecido, inspirando gerações posteriores a seguirem seus passos audaciosos. Número 1. Atlantis, a lendária ilha submersa. Indubitavelmente, a Atlântida se destaca como o mito mais célebre do mundo antigo. Entretanto, é importante salientar que essa lendária ilha-continente ocorreu engolida pelas ondas em um único dia e noite, jamais existiu na realidade. A Atlântida é, na verdade, uma criação fictícia do renomado filósofo grego Platão, concebida com a intenção de transmitir uma mensagem moral. A história de Platão, datada do século V a.C. e registrada em dois de seus diálogos, o Timeu e o Critias, jamais deve ser interpretada de forma literal. Seu próprio discípulo, Aristóteles, descartou a narrativa da Atlântida como uma mera fantasia. Isso se deu em virtude dos detalhes apresentados nestes diálogos que se mostraram aparentemente fantasiosos para serem aceitos como verídicos. Platão descreveu a Atlântida como uma vasta ilha-continente situada no Oceano Atlântico, a oeste das Colunas de Hércules, que se concentra na área do Estreito de Gibraltar. Nessa ilha, ele imaginou a existência de uma civilização avançada e opulenta. Contudo, o conhecimento e as ameaças dos Atlantes levaram a um estado de corrupção, caracterizado pela arrogância, ambição desmedida e decadência. Insatisfeitos com a grandiosidade de sua terra, os Atlantes declararam guerra a todas as nações do Mediterrâneo. Em resposta a essa agressão, os atenienses se levantaram contra os invasores. No final dessa história, a ira dos deuses se abateu sobre os Atlantes. Em um cataclismo avassalador, que transcorreu em um único dia e noite, a Atlântida foi tragada pelas profundezas do oceano, levando consigo todos os seus habitantes à sua ruína definitiva. Embora esta narrativa seja uma alegoria elaborada, claramente destinada a elogiar a democracia de Atenas, percebe-se que nem todos a consideraram meramente uma obra de ficção. No segundo século a.C., o renomado historiador Plutarco, em sua obra Vida de Solon, descreveu um intrigante diálogo do filósofo com um sacerdote egípcio em Sais. Durante essa conversa, o sacerdote é digno da Atlântida, mas, surpreendentemente, não como um conceito fictício, mas como um lugar real, o que lança uma sombra de ambiguidade sobre a narrativa. Centrando ainda mais essa ambiguidade, o geógrafo Estrabão, um século antes, aventurou-se a considerar a possibilidade de que partes da história da Atlântida tenham raízes na realidade, revelando que a Atlântida talvez tenha sido uma ilha destruída por um desastre natural. Esta ideia ganha mais força quando se leva em conta que a história relatada por Platão pode ter sido inspirada por acontecimentos verídicos, como a herança catastrófica da ilha vulcânica de Thera, atual Santorini, que levou à queda da civilização minoica em 1600 a.C., ou o destino trágico de Elique, uma cidade grega que sucumbiu a um tsunami devastador durante a vida de Platão. Curiosamente, nas fontes antigas, a menção à Atlântida era escassa, o que torna ainda mais intrigantes essas sugestões de sua existência real. No entanto,
Ao longo dos séculos seguintes, o mito da Atlântida incendiou a imaginação de estudiosos e exploradores, elevando-a ao estatuto de um elemento integrante da nossa paisagem cultural. Ela foi considerada por muitos como um marco na história, um continente que avançou subitamente, gerando teorias e explorações em busca de evidências tangíveis. É importante destacar que, apesar de sua crescente popularidade e influência na literatura e cultura popular, as afirmações de sua existência real permanecem no domínio dos pseudocientistas e da literatura de ficção. Esforços de pesquisa e expedições em busca da Atlântida frequentemente resultaram em conclusões inconclusivas ou baseadas em evidências insuficientes. Assim, uma fascinante história da lendária Atlântida e seu trágico desaparecimento continua a ser, em última instância, uma história cativante que ilustra como a mitologia pode entrelaçar-se com a realidade, mas cuja veracidade permanece envolta em mistério, proporcionando um campo útil para a realidade, imaginação e especulação. Número 2. Thule, viagem aos confins da Terra. No século IV a.C., uma frenesi de rumores varreu a cidade de Atenas, como fagulhas de uma chama acesa pelo relato fantástico de um explorador grego. Esse aventureiro, conhecido como Piteias, retornou de sua jornada épica às fronteiras do mundo conhecido com histórias que desafiavam a imaginação. Ele alegou ter visitado uma remota ao norte, um lugar onde o sol nunca se punha, e onde a terra e o oceano se encontraram em uma ilha misteriosa e maravilhosa. Esse local, então nomeado Thule, logo se tornaria parte do folclore e da mitologia da antiguidade. Piteias detalhou sua expedição em um livro intitulado On the Ocean. Lamentavelmente, o tempo foi implacável com sua obra, e apenas fragmentos sobreviveram, preservados por autores posteriores. Saindo de sua cidade natal, Massalia, atual Marsella, Piteias embarcou em uma jornada ao norte. Embora o percurso exato de sua viagem seja ainda motivo de debate, sabemos que ele alcançou as Ilhas Britânicas, tornando-se um dos pioneiros da Era Antiga a explorar tão profundamente o norte do mundo conhecido. Após mapear as costas do continente, Piteias decidiu-se a recuar. Pelo contrário, ele afirmou ter continuado a sua exploração, navegando 6 dias ao norte, até chegar ao que chamou de a terra mais distante de todos, a emprestada Thule. Nessa terra enigmática, as noites eram breves, durando apenas 2 ou 3 horas, e no verão, a escuridão era praticamente desconhecida. Piteias também falou sobre os habitantes de Thule, descrevendo-os, à moda grega, como bárbaros, agricultores humildes de pele clara e cabelos loiros. No entanto, não faltaram vozes céticas quanto às desvantagens da viagem de Piteias. Tanto Políbio quanto Estrabão questionaram suas denúncias, acusando de ser um falsificador que enganou seus leitores com histórias fantasiosas. Esse ceticismo é funcional, dado que a região era considerada imprópria para a habitação humana devido à sua extrema latitude. Por outro lado, Plínio, o Velho, apresentou uma visão mais aberta e sugeriu que Piteias realmente realizou a expedição ao norte e alcançou um lugar lendário. O historiador Tácito também relatou a viagem de seu sogro, Agrícola, que, como governador da Grã-Bretanha, navegou para o norte da Escócia e avistou uma ilha que acreditava ser Thule. Para os antigos, Thule representava o ponto mais setentrional do mundo conhecido. Isso levou à famosa representação de Thule no mapa de Ptolomeu, que circulou um precedente seguido por gerações de cartógrafos. A descrição de Thule e suas informações forneceram aos estudiosos informações suficientes para elaborar várias teorias sobre sua localização possível, incluindo as Ilhas Shetland, Noruega, Ilhas Faroé e Islândia. O ambiente inóspito com seu gelo lamacento, nuvens espessas, a ausência de escuridão durante o solstício de verão e a falta de luz solar no solstício de inverno sugerem que Piteias pode ter viajado ainda mais ao norte, possivelmente nas proximidades do Círculo Polar Ártico. Contudo, mesmo que a realidade de Piteias tenha realizado ou não, Thule permaneça um mistério. Seu legado transcende a mera descoberta geográfica. Sua maior contribuição foi a criação de um lendário local, Thule, uma terra distante e misteriosa que ecoou ao longo dos séculos como um enigma da antiguidade. A busca pela verdadeira localização de Thule continua intrigando historiadores, geógrafos e exploradores até os dias atuais. Número 3. Ilhas dos Abençoados. Mais real que Atlântida?
As narrativas sobre regiões míticas e paraísos terrestres permearam a história de várias civilizações antigas em todo o mundo. No Antigo Egito, havia a crença em Aaru, uma espécie de terra de beleza eterna para onde as almas dos justos eram levadas após a morte. No hinduísmo, a ideia de Svarga representava uma dimensão celestial onde a felicidade e a plenitude reinavam. Essas histórias transcendem as barreiras geográficas e culturais, demonstrando a universalidade do desejo humano por um lugar ideal. Os gregos, no entanto, deram vida de forma particular à ideia de um paraíso na Terra com Elysium. Esse conceito evoluiu consideravelmente ao longo do tempo. Originalmente, Elysium era uma terra de descanso para heróis e almas virtuosas, um lugar que simbolizava a recompensa dos deuses para aqueles dignos. Com o passar do tempo, Elysium se transformou em uma ilha ou arquipélago localizado no Oceano Ocidental, conhecida como as Ilhas dos Abençoados ou Ilhas Afortunadas, uma ilustração de como as histórias míticas puderam evoluir e se adaptar às mudanças culturais e geográficas. Autores romanos como Plutarco e Plínio, o Velho, fomentaram a ideia das Ilhas Afortunadas, situando-as no Atlântico, perto de Espanha, o que conferiram uma aura de realismo a essa lenda. A obra de Ptolomeu, a Geografia, representou um marco significativo ao utilizar o arquipélago mítico como referência para a medição da longitude geográfica e do meridiano principal, uma concepção que perduraria na Idade Média. As Ilhas Canárias, que hoje conhecem como parte da Espanha, acabaram por se tornar a encarnação das Ilhas Afortunadas, consolidando a crença de que o Elysium dos gregos tinha uma base geográfica real. Com a divulgação do cristianismo, a ideia de paraíso na Terra tomou um novo boato, à medida que a fé cristã focou no reino sobrenatural como o destino final das almas justas após a morte. No entanto, a noção de um lugar terreno abençoado não desapareceu completamente e continuou a capturar a imaginação das pessoas. Um exemplo notável é a lenda da Ilha de Avalon, onde a espada emprestada Excalibur do rei Arthur teria sido forjada e onde o próprio rei teria vivido. Essas histórias mitológicas ecoam a eterna busca da humanidade por um refúgio ideal, um lugar de felicidade e abundância. À medida que a Era das Descobertas se desdobrou no século XV, os europeus finalmente encontraram uma Ilha dos Bem-Aventurados que ultrapassou em muitas expectativas dos antigos, o continente americano. Esse encontro transformador marcou o início de uma nova era de exploração, troca cultural e intercâmbio entre o Velho Mundo e o Novo Mundo, redefinindo a compreensão da humanidade sobre o próprio mundo em que vivia. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia alguma dessas 3 terras antigas lendárias? Qual mais te impressionou? Comente com a gente sua opinião sobre este assunto, pois adoraríamos ler e responder seus comentários abaixo. E se você gostou deste vídeo e ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva e clica no sininho para não perder nenhum vídeo intrigante que postamos todas as semanas. E se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um destes vídeos que estamos sugerindo para você. Lembre-se de que conhecer o passado é compreender o presente e preparar-se para o futuro. Até o próximo vídeo.